Irmãos, então hoje nós estamos em uma série de mensagens intitulada Cânticos da Alma, e nós dividimos essa série em 5 pontos ou 5 subséries, nas quais nós iremos realmente adentrar aos Salmos. Nós não vamos conseguir ler todos os Salmos, numa série, seria muito exaustivo. Quem sabe ao longo dos anos, Kleber, a gente consiga finalizar e, de alguma forma, pregar sobre todos os Salmos. Contudo, nós selecionamos alguns Salmos e, dentre esses, esse primeiro subtópico, o subtema, se inicia com a temática, o começo de tudo. Salmos número 2. Então, se você abriu, eu gostaria de ler com vocês Salmos número 2, a palavra do Senhor diz assim: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa no céu ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono de Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor, o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com um cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Amém, amém, amém. Se você puder fechar os seus olhos mais um instante. Aleluia. Senhor, nós oramos, amado Espírito, continue a comunicar a sua vontade nessa noite. Espírito Santo, fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, que possamos, Senhor, quem sabe nessa noite, conseguir absorver a palavra como nunca antes. Que nossa mente, nosso coração possam ser nutridos pela sua palavra, que seu Espírito fale aos nossos corações. Senhor, nós oramos que não seja mais um culto, mas seja um culto a Ti, um culto de encontro, um culto no qual o Senhor falou com o seu povo. Pai, nós oramos para que nenhuma distração possa afetar a compreensão do sermão dessa noite. Assim nós rendemos graças a Ti e já agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor irá fazer ao longo desse culto. Assim nós oramos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos então nessa série e o pastor Kleber, no primeiro sermão dessa série, ele já trouxe uma introdução a respeito dos Salmos, Saltério. Mas é importante lembrar que este livro, no qual nós temos os Salmos, realmente esse cenário do povo de Deus, ele foi composto, talvez construído, constituído por um longo de 1000 anos. Foram 1000 anos estabelecendo, criando aquilo que chamamos de poética hebraica. Foram anos de escrita, de canções, de reflexão, de muita poesia e de muito poema. E quando eu falo de poesia ou essa poêmica, nós não estamos falando sobre uma questão como pensamos, talvez um poema do Carlos Drummond de Andrade, não é sobre isso. Mas realmente o saltério é composto por uma sabedoria divina. Ou seja, quando nós mergulhamos em salmos, nós somos levados a nos depararmos com uma sabedoria. Uma sabedoria que às vezes não encontramos e de fato não encontramos em outros textos. Por isso é muito importante a nossa relação com as Escrituras. E a relação com esses livros de sabedoria é uma relação muito profunda. Porque quando nós lemos, nós somos levados a recordar, a refletir, a pensar. Isso muda o nosso coração. Eu tenho orado muito pela nossa comunidade, não só pela comunidade Mosaico, mas por tantas outras, orando pelos cristãos desse tempo. Afinal, a nossa relação com a palavra tem se tornado dia após dia mais fragmentada. Nós não temos mais lido as Escrituras como deveríamos ler
E se de fato somos um povo do livro e a revelação de Deus está nas páginas também desses livros, desses 66 livros, a nossa relação deveria ser muito profunda. Então, quando nos deparamos com o Salmo 2, com realmente essa realidade, dessa sabedoria, nós somos levados a uma reflexão. E entre todos os salmos, nós temos também uma subdivisão entre os salmos que são ditos como salmos reais. Salmo 2, ele entra nesse grupo dos salmos que são reais, afinal, comunicam a respeito de uma ordenação, de uma coroação de um rei. Esses salmos, como o Salmo 2, Salmo 72, 89, 110, são salmos que de alguma forma colaboram com até mesmo o dia no qual os reis de Israel eram coroados. Ou seja, há sabedoria aqui, há uma verdade aqui, há uma realidade. Agora, o ponto crucial dessa noite, primeiramente, é entender, irmãos, que quando nós deparamos com o Salmo 2, ele também é um salmo messiânico. Ele não é somente um salmo real, mas é um salmo messiânico. E este salmo que lemos é o salmo mais falado, comunicado no Novo Testamento. Não existe nenhum outro salmo que aparece no Novo Testamento tantas vezes quanto o salmo de número 2. Porque aqui encontramos um salmo real, um salmo sobre o monarca, sobre o rei, mas também encontramos um salmo a respeito do ungido, do Messias, do Cristo. Então, quando nós mergulhamos em salmos, nós passamos, às vezes, de uma forma despercebida, na grandiosidade que é entender o que está escrito aqui. Por isso, o convite dessa série é observarmos realmente a canção, os cânticos da alma, aquilo que às vezes nossa alma está gritando e que a palavra do Senhor nos instrui, mas ao mesmo tempo observar quanta riqueza há em um texto que sim, irá comunicar aos nossos corações. Salmo 2 também, e aqui uma introdução meio longa, é também importante porque fala a respeito de um rei que viria. Só que este rei, se você ler com calma o Salmo 2, você vai observar que este rei, ele em alguns momentos pode parecer com o rei Davi. Será que fala sobre o rei Davi, esse ungido, esse escolhido? Bom, segundo o que encontramos em Atos capítulo 4, quem escreve Salmos 2, segundo Lucas, é Davi. Então este pequeno salmo não é sobre Davi. Este pequeno salmo não fala a respeito dele. Além do que, Davi não teve um reinado tão poderoso ao ponto de ter sob seu poder outros povos que eram vassalos seus. Davi, ele foi sim um rei de muita guerra, um rei de muitas conquistas, mas não foi aquele que conseguiu trazer para Israel muitos povos que se tornaram vassalos, escravos de Israel. Poderíamos então pensar em um outro rei importante, Salomão. Só que Salomão também não se encaixa em Salmo 2. Porque segundo o que lemos, trata-se de um governante que terá realmente um reino que não tem fronteiras. Trata-se de um rei que coordena, que governa realmente um reino global. E dentro desse reino global, há vários povos que de alguma forma se enfurecem e desejam rebelião. Então, Salomão também não é este rei ao qual o salmista está dizendo. O único rei que se encaixa dentro desse escopo de Salmo 2 é Jesus. E hoje nós vamos entender porque Jesus é o único que realmente se encaixa nessa descrição. Começando então pelos 3 primeiros versículos, nós fomos levados a perceber que o salmista começa com uma grande indagação ou indignação. Ele diz o seguinte, verso 1, por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? É interessante observar essa grande inquietação do salmista. O salmista está incomodado porque, de alguma forma, as nações estão rejeitando o Senhor. E o salmista conhece Deus. Possivelmente, como falamos, Davi conhece muito bem quem Deus é. Davi possui uma experiência com Deus que vai realmente ser marcada por momentos bons e momentos ruins. Davi é aquele que escreve salmos para adorar a Deus e falar sobre os grandes feitos de Deus, mas também escreve salmos para falar dos seus próprios pecados. Por isso, de fato, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele é aquele homem que realmente não tem medo de mostrar as suas fragilidades.
Aquele homem que não tem medo de pedir perdão e de se arrepender. O salmista, portanto, ele começa a dizer por que as nações se enfurecem tanto. E eu não sei você, mas quando olhamos para a nossa sociedade, eu também me questiono essa realidade. Por que parece que o povo de Deus é tanto atacado? Por que parece que realmente eles desejam sempre destruir o povo de Deus, calar o Senhor? Em uma experiência que eu tive alguns meses atrás, falando com algumas pessoas mais da área do direito e que de fato não servem ao nosso Deus, não são cristãos, eu percebi que esses indivíduos, eles olham para nós não com o ar de, nossa, como o povo de Deus é um povo amado e querido, não. Eles nos enxergam ainda como o povo cego, ignorante, um povo que não compreende, um povo que não entende, um povo que não lê. Esse salmista, ele conhece o Senhor e ele está enfurecido de alguma forma ao perceber que o mundo deseja calar Deus, que o mundo e essas nações desejam acabar com o reinado de Deus. Na parte B do versículo, se você se atentar comigo, o salmista faz uma segunda pergunta. Ele diz: por que perdem seu tempo com planos inúteis? Irmãos, a história de Israel, a história da igreja, ela é transpassada por vários momentos, se olhar a história das Escrituras, vários momentos em que o homem desejou, de alguma forma, calar o Senhor. Em que o homem demonstrou que ele era mais importante, mais imponente, que ele tinha mais poder, que ele poderia escolher. Encontramos o primeiro casal no Jardim do Éden, desejando, de alguma forma, a sua independência. Podemos falar até mesmo sobre a Torre de Babel, o momento no qual os homens se juntam para chegar até Deus, e não era simplesmente para construir uma estrutura gigantesca, mas para poder dizer que agora eles dominam até os céus. A realidade destes homens que se unem para construir essa grande torre fala sobre o coração deles. Um coração que deseja se rebelar contra o coração divino. E ao longo da história da humanidade, se você estudar um pouco dos povos, um pouco dos impérios, você pode olhar para o império egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego-macedônio, Roma. Todos esses povos foram povos que tiveram grande influência em algum contexto, mas todos eles tiveram o mesmo fim. Todos eles foram destruídos. Todos. Não existe um povo na face da terra que foi contra o Senhor, que foi contra realmente a realidade do Senhor, Jesus, nosso contexto, que persistiu. Não existe. Não existiu. A história testifica essa realidade. A história humana nos demonstra este ponto. Ou seja, é impossível lutar contra o Senhor. Quando eu digo lutar contra o Senhor, não estou dizendo sobre simplesmente odiar o cristianismo, mas eu digo em ações nas quais você não demonstra que os planos do Senhor são importantes para você. Nações nas quais os planos do Senhor não são importantes, elas têm realmente o mesmo fim, a destruição. O salmista, em sua segunda pergunta, no verso 1, diz: por que perdem seu tempo com planos inúteis? Irmãos, o salmista entende que todo plano que é contrário à vontade divina é um plano inútil. Todo plano que não possui objetivo o Senhor é um plano inútil. Irmãos, quantos planos que eu já tive que hoje se encaixam como planos inúteis? Quantos planos? Quantos planos você já teve, talvez, que realmente se encaixam perfeitamente no que o salmista diz? Um plano inútil. E quando eu digo plano inútil, eu lembro de 3 pontos. Primeiro ponto, quando nós entendemos a ortodoxia, ou seja, nós conhecemos as Escrituras bem, nós conhecemos a doutrina, isso nos leva então, e deveria nos levar a uma boa ortopraxia, ou seja, eu vivo aquilo que eu entendo, eu vivo a respeito da revelação de quem Deus é, eu vivo a respeito das Escrituras. Só que existe um terceiro ponto, a ortopatia, ou seja, não adianta eu entender e viver se eu não sinto o que eu deveria sentir. Planos inúteis são planos, muitas das vezes, que não possuem em seu cerne de sustentação Jesus. Planos inúteis são planos que têm como objetivo um outro alguém, uma outra coisa, e não Jesus. Planos inúteis são, muitas das vezes,
planos que fazemos onde realmente nós não estamos tendo o coração como o de Jesus. Irmãos, quantos planos nós estamos hoje, quem sabe, sonhando e que para o salmista seria um plano inútil. O convite do salmista no verso 1, isso é muito profundo. É uma reflexão de que nós talvez hoje, assim como o salmista vai falar sobre os reis dessa terra, como nós hoje talvez devemos rasgar alguns planos. Rasgar alguns planos. Rasgar alguns sonhos. Rasgar alguns desejos. E não porque nós estamos desonrando o Senhor de forma talvez primária, mas talvez porque olhando para o fim, o Senhor não é o motivo. Muitas pessoas querem dar dízimos de suas empresas para que Deus prospere, mas elas continuam sonegando impostos. Muitas pessoas querem ter um casamento abençoado, mas não vivem uma realidade espiritual profunda. Muitas pessoas querem viver de forma incrível a vida de comunidade, mas não estão dispostas a deixar o seu final de semana com feriado para estar no culto no domingo à noite. Nós estamos em meio a uma sociedade que faz muitos planos, mas poucos deles são realmente planos divinos. O salmista, ele observa essa realidade e ao observar isso, ele fala no versículo número 2 algo muito importante. Ele diz, os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Se no verso 1 há um plano, há um pensar, na tradução do grego, pensando na Septuaginta, tradução das escrituras em grego, nós observaremos que no verso 1 fala sobre planos inúteis, sobre uma meditação em algo que o Senhor não nos pediu para meditar. Ou seja, versículo 1, os homens estão planejando, os homens estão sonhando com algo. No versículo de número 2, eles já estão conspirando. Os governantes dessa terra, os governantes importantes, estes que se veem como aqueles que não precisam do Senhor, no versículo de número 2, eles já estão conspirando juntos, eles se uniram para de alguma forma ir contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora não é somente um pensamento, agora a ação, a conspiração, há uma intencionalidade. Os planos inúteis estão recebendo agora alguma atividade, uma ação. A pergunta que deveríamos fazer no versículo 2 é: quem são esses governantes? E de fato também, quem é este ungido? A própria Bíblia nos responde. Por isso, eu convido você a abrir comigo em Atos, capítulo de número 4. Verso de número 23. Irmãos, eu peço licença que nós vamos passar um pouco hoje do horário. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Atos 4, verso de número 23. Os discípulos eles estão orando, pedindo a Deus ousadia, coragem. Verso 23, capítulo 4 de Atos, a palavra do Senhor diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que nele há. Verso 25. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfurecem tanto, porque perdem tanto tempo com planos inúteis. Verso 26. Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Uma ação totalmente conectada com o Salmo 2. Verso 27. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Verso 28. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Amém e amém. Os discípulos de Jesus
nos respondem a pergunta feita a este versículo. Quem são esses governantes? Segundo eles, são todos aqueles que estão ou tentaram, de alguma forma, calar Jesus. Segundo os discípulos, eles falam a respeito de Herodes, de Pôncio Pilatos, mas também de todo o povo de Israel que se uniu para calar ou para, de alguma forma, tentar matar Jesus. Porém, o versículo de número 28, ele é chave para a interpretação, porque ele diz, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. O que observamos, portanto, é que todo plano, todo projeto, tudo aquilo que fazemos que vai contra o Cristo, e quando eu falo contra o Cristo, não é somente uma blasfêmia literal, mas tudo aquilo que não coopera para o reino do Cristo é um plano inútil. E se nós estamos constituindo, vivendo ou abraçando um certo tipo de plano em que o Cristo não está sendo adorado, nós estamos sendo como Herodes, como Pôncio Pilatos e como todo o povo de Israel que esteve ali e se uniu para, de alguma forma, cooperar para a crucificação de Jesus. Isso é tão profundo ao ponto de nós entendermos que este salmista, e voltando agora para o Salmo de número 2, ele realmente está nervoso, ele está preocupado, porque este povo, ele está querendo desenvolver um plano para acabar com Deus, sendo que realmente nenhum plano pode frustrar os planos do Senhor. Nenhuma ação humana pode frustrar os planos e os sonhos do Senhor. Por isso que nós temos que, de alguma forma, observar que quando alguém diz, eu não acredito em Deus, eu odeio a igreja, quando alguém diz, eu vou abandonar a fé, esse Deus não existe, esse Deus não fala mesmo, este Deus, ele não tem nenhuma influência nesse tempo. Irmãos, nós até, por conta de nossa carnalidade, podemos ter um certo tipo de medo e ficar meio incomodado, mas o Senhor não fica. O Senhor e os céus não ficam com medo por conta da realidade dos planos humanos em tentar destruir ou calar aquilo que Cristo ensinou e ensina. E é por conta disso que no verso de número 3, nós temos talvez um esquadrinhar do coração de todo aquele que não ama o Senhor. Verso de número 3, do capítulo 2 de Salmos diz, vamos quebrar estas correntes, eles dizem, vamos os libertar da escravidão. O que o salmista está fazendo aqui é deixar claro que para os inimigos de Deus, tudo o que Deus quer é como realmente uma corrente de prisão. O salmista está possivelmente aqui lembrando o que Oséias fala, o profeta Oséias fala em um tempo no qual Israel estava passando por uma grande dificuldade. E Oséias capítulo 11, eu vou ler para você, verso 4 diz assim, guiei Israel com meus laços de amor. Presta atenção, guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Oséias está dizendo que o que nos prende ao Senhor são laços de amor. O que nos prende à presença de Deus não são realmente como aqui fala em Salmo 3, como realmente sendo essas correntes, mas são laços que nos prendem, laços que nos aproximam dele. O que o salmista está dizendo, portanto, é que todos aqueles que são contrários à vontade divina, eles irão observar a jornada cristã como um peso, como uma dor, como só renúncia. Aqueles que não amam o Senhor, eles não conseguem ver aquilo que o Senhor nos pede como uma ação de amor. Aqueles que odeiam o Senhor vão ver todos os seus decretos e desejos para nós como correntes. E aqui, irmãos, nós temos uma grande reflexão. Se para nós a jornada cristã é como correntes, como se fôssemos escravos de uma vontade, que nós não encontramos prazer, que nós não encontramos desejo, é porque nós não estamos realmente observando quem Cristo é. Porque talvez nosso coração ele está amando outro Senhor e não Jesus. A vida cristã deve ser leve, não sem renúncias, não sem dor,
mais leve, porque tudo aquilo que o Senhor nos ordena é uma ação de um pai que ama e que deseja cuidar do seu povo. Por isso, preste atenção, irmãos, quando nós estamos em meio a um tempo no qual orar é difícil, quando nós estamos em meio a uma sociedade, a um povo que ler as Escrituras é difícil, quando nós estamos em meio a um povo no qual a vida comunitária não é importante, quando nós estamos em meio a um povo onde eu não me importo com o outro, nós estamos vivendo um cristianismo de correntes. Nós estamos vivendo não como escravos da orelha furada que receberam a libertação e que permanecem no senhorio de Cristo, mas nós estamos vivendo o cristianismo como uma obrigatoriedade para acessar um lugar no final da nossa jornada. Eu quero que você preste atenção, porque se a nossa jornada cristã ela está sendo experimentada dessa forma, nós não iremos alcançar o fim que nós imaginamos. E isso dói ao ser proferido, porque eu percebo em nossa realidade muitos que estão acorrentados a Cristo, mas se pudessem, estariam correndo, fugindo dele. Muitos estão não observando os laços de amor que fazem você persistir no casamento, que fazem você persistir em sua paternidade, que fazem você persistir na sua liderança, que fazem você persistir nos projetos que o Senhor te deu. Não é visto como laços de amor, é visto como uma obrigação. Então vivemos realmente pesados. Vivemos com grilhões em nossas mãos, em nossos tornozelos. Vivemos presos a Jesus, mas nós não queríamos estar. Não é esse tipo de cristianismo que nós encontramos no Evangelho. Talvez o principal pilar de ser um discípulo de Jesus, talvez o pressuposto para ser um discípulo de Jesus, não é a obrigação, senão a liberdade. Jesus em nenhum instante chegou para algum discípulo e disse: eu obrigo você a me seguir. Em nenhum instante. Em nenhum instante Jesus chegou para alguns dos seus apóstolos e disse: ei, Pedro, eu quero que você me siga e ponto final, larga tudo. Não, é um convite. É um convite a segui-lo. E quando esses então largam tudo, queimam as carroças e seguem o Cristo, eles começam a experimentar uma vida não de peso, mas uma vida de alegria. Uma vida de propósito, uma vida de sentido, uma vida que realmente não é completada pelo espírito desse tempo, pela balada, pelo prazer, pelo sexo, pelas coisas que esse mundo pode nos dar, mas ela é totalmente satisfeita simplesmente na presença daquele que nos aproxima e nos aperta com seus laços de amor. Senhor Jesus, Ele quer tirar nessa noite, talvez, as correntes que estão ainda te prendendo a Ele. Ele quer amarrar em você os laços de amor. Portanto, segundo o que entendemos no verso 3, aqueles que de alguma forma são inimigos do Senhor, eles estão acorrentados, eles querem então a liberdade. Eles estão então cooperando, eles estão pensando, eles estão de alguma forma até mesmo agindo, conspirando para de alguma forma acabar com Jesus. Isso aqui revela algo muito interessante. Todos aqueles que odeiam o Senhor, eles são cegos. Mas eles são cegos por conta de uma ignorância espiritual. O mundo lá fora, ele está cego. Talvez o seu parente próximo, ele está cego. Ele está cego por conta de uma ignorância espiritual, ele não entendeu quem Jesus é. Ele não entendeu o que Cristo fez na cruz, ele não entendeu o que Jesus entregou em favor de nós, ele não entendeu ainda. Ele é um ignorante espiritual, ele é imaturo. Estes precisam receber as boas novas, estes precisam ouvir as boas novas, para que eles possam sair dessa cegueira e para que de alguma forma eles também possam sair dessa ignorância espiritual. Mas o ponto não são sobre esses, mas sobre nós. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo que se estes lá fora tivessem os seus olhos abertos, se não fossem mais ignorantes espirituais, eles não teriam crucificado Jesus.
Mas por conta de uma ignorância espiritual, eles assim crucificaram e acharam que estavam crucificando. E acharam que estavam colocando Jesus aonde eles queriam. E não perceberam que o único que poderia seguir o caminho da cruz era o próprio Cristo. Ninguém prendeu os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, senão Ele mesmo. Jesus desejou passar por toda a dor, por todo o sofrer, e em nenhum momento houve medo humano, onde de alguma forma ele pensou em desistir nesse sentido. Mas ele preservou a obediência, ele continuou na jornada até a cruz, porque foi um desejo dele. Ele não fez isso por uma obrigação de Deus Pai, ele fez isso por um desejo íntimo do seu coração. Jesus ama você. No Getsemane, Jesus amou você. Na cruz, Jesus amou muito você. E eu posso dizer isso nessa noite porque você não é mais um ignorante espiritual. Você pode estar cego por conta do pecado, você pode estar cego por conta daquilo que este mundo talvez está te proporcionando, mas você não é mais um ignorante espiritual. Você sabe o quanto o seu Deus se esvaziou e caminhou como um de nós por amor à sua vida. Ele ama você, meu irmão e minha irmã. Ele ama você mesmo você querendo desistir. Ele ama você mesmo você tendo talvez às vezes esse coração como correntes e não com laços de amor. E esse Jesus, ele nos ensina que se nós não tivermos nossos olhos abertos, nós não iremos compreender quem Ele é. Isso é tão lindo, que os discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, eles andam com Jesus, conversam com Jesus sobre Jesus, mas estavam cegos, até que Cristo parte o pão. Quando Cristo parte o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que o coração dele estava queimando. Porque mesmo cegos, eles não eram mais ignorantes espirituais. Eles estavam sentindo quem estava ali. Jesus não desiste de nós, mesmo quando nós estamos cegos por conta de nosso pecado. O salmista, ele continua, então, e aqui, gente, é algo muito surpreendente. Ele diz no verso de número 4, aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Quando eu leio, eu vou contar talvez um pecado, sacrilégio meu, mas quando eu leio este versículo, não tem como eu não lembrar do Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, não tem como. Não tem como não lembrar do Alan Moore, quando escreve aquele quadrinho no qual há a morte do Coringa, não tem como. Porque, tanto no quadrinho sobre o Batman, e eu falando sobre Batman no culto à noite, mas bem, tanto no quadrinho quanto do Batman, principalmente do Alan Moore, o Coringa ele é visto como alguém, um lunático. E é uma frase que sintetiza todo o niilismo, todo o seu pensamento egoísta. Ele diz o seguinte: por que você está tão sério? Ou por que tão sério? Quando ouvimos isso, ou assistimos em um filme, talvez nós não percebemos qual é a crítica social dentro desse contexto. O Coringa afirma essa realidade e está dizendo que, em nosso tempo, nós não precisamos nos preocupar com nada, senão conosco. Por que tão sério? Porque a vida não tem regras. Você não precisa limitar regras, você não precisa viver uma jornada na qual a sua vida ela tem limites. Você pode passar e transpassar os limites. O que importa é a sua felicidade, o que importa é o seu bem-estar. Não existe nenhum padrão de vida, você faz o seu. Este ri de uma sociedade que busca justiça, que busca igualdade, que busca trazer pelo menos um certo tipo de paz e segurança. E é esse tipo de riso que a nossa sociedade faz dia após dia.
rindo do cristão, por o cristão ser um tolo. Rindo daqueles que fazem o bem. Por que fazer o bem? A vida não tem o menor sentido. Eu quero aproveitar e vivê-la a melhor forma como eu posso viver. O mundo ri. Mas o interessante é que não só o mundo ri. O nosso próprio Deus também solta gargalhadas celestiais. Versículo de número 4 diz que aquele que governa os céus ri. E é rir de risada. Ele não só ri, como segundo o salmista, o Senhor zomba deles. E aqui, talvez você seja levado para pensar, nossa, mas esse Deus, então, ele está rindo do sofrimento, ele está rindo das dificuldades? Não. O nosso Deus, ele não ri da dificuldade. O nosso Deus não está rindo quando você está sofrendo. Mas o nosso Deus, ele está rindo, ele sempre ri, zombando de todo aquele que é arrogante. Ele não só destrói o arrogante, mas ele zomba do arrogante. É por isso, irmãos, que, novamente, Paulo vai falar em 1 Coríntios 1:20, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Deus ri do homem que acha que pode, com sua própria força, alcançar os seus objetivos. Deus ri daqueles que acreditam mais em si do que no próprio Deus, porque a história nos mostra e a Bíblia nos orienta de que todos aqueles que são altivos um dia estarão de joelhos diante de Deus. Todos, sem exceção. Sem exceção. É por conta disso que João, em Apocalipse capítulo 11, ele, ao ver aquelas maravilhas que é o fim dos tempos, ele afirma algo. Capítulo 11 de Apocalipse 11:18, diz assim: as nações se enfureceram, novamente, Salmo 2. Mas agora chegou o tempo da tua ira, não da ira dos homens. Chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos, de recompensar teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. João, em sua visão sobre o fim dos tempos, ele vai relembrar de Salmos 2 e vai deixar claro para nós que Deus um dia colocará todos de joelho. Todos. Os que nos perseguem, os que não acreditam, os que blasfemam, os que pecam contra o Espírito Santo, todos esses um dia estarão de joelhos. E a alerta que eu dou a você é: eu não quero ser um inimigo do Senhor. Eu prefiro ficar de joelhos neste tempo do que no tempo vindouro. Eu prefiro sofrer nesta era do que na era eterna. O salmista, portanto, continua. Então, verso 5, então em sua ira ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. E aqui, irmãos, é muito profundo. Porque nós achamos que porque nós acessamos ou fomos acessados pela graça, o Senhor vai permitir que a nossa altivez continue. E não vai. Não é porque você tem uma revelação de quem Deus é, não é porque você vive igreja que o Senhor vai permitir você viver para você mesmo. E é por isso que em sua ira, assim como fala em Apocalipse 11, em sua ira ele repreende. E o Senhor só repreende aqueles que ele ama. Se o Senhor está te repreendendo nesses dias, está ajustando a sua forma de ver, de falar, de se portar, de acreditar, Ele te ama. Ele está demonstrando para você um amor de um pai que corrige e instrui seu filho. Mas essa correção, ele repreende, mas também aterroriza. E é isso que nós, como cristãos, deveríamos abrir os nossos olhos. Porque este Deus é um Deus também aterrorizante. Ele é muito poderoso. Ele é muito santo. Ele é único. Este Deus, Ele ama você, está guardando você, mas Ele não vai permitir com que o nome dEle seja blasfemado e diminuído por conta dos seus atos, por conta dos meus atos.
Por isso, quando você olhar para você, para a sua história, você consegue perceber o amor de Deus, não quando as coisas dão certo, porque elas podem dar certo tanto você em pecado ou não. Conheço muitos que vivem uma vida totalmente distante do Senhor e que talvez experimente a vida que você queria experimentar. Mas você percebe quanto Deus te ama quando Ele te repreende, quando Ele te para, quando Ele te frustra, quando Ele te machuca, quando Ele te marca. Se o Senhor não tem feito isso na sua vida, é um grande alerta para uma autoanálise. Porque talvez você está vivendo a vida que você quer, não a vida que Ele sonhou. Verso de número 6, ele diz: estabeleci meu reino no trono de Sião, em meu santo monte. E aqui nós observamos agora esse salmista decretando ou falando a respeito do decreto divino. E agora esse salmista, ele se trata como um oráculo do Senhor, como um profeta. E essa fala, ele diz: estabeleci meu trono em Sião e meu santo monte. Essa expressão era usada quando o rei de Israel ele estava sendo coroado. Por muitos momentos, ou o rei lia isso, ou um profeta afirmava isso. Então este rei ele estava na cerimônia de coroação. Agora o interessante é que encontramos o versículo 7 em diante, do 7 a 9, no qual diz o seguinte: o rei proclama o decreto do Senhor. Então não é mais Deus falando através de um homem, agora é o próprio rei que foi escolhido, e este Deus que escolheu este rei. Isso é muito importante também entender: nenhum rei, nenhuma autoridade, ela existe ou subsiste sem a vontade divina, sem o desejo de Deus. Nada. Em Israel é a mesma coisa. Nenhum rei, mesmo que foi uma escolha do povo, nenhum rei, ele ascendeu ao trono por conta do povo, senão pelo desejo de Deus. Agora, no verso de número 7, acontece algo interessante, porque é este rei que foi agora ungido, escolhido, é este rei proclamando. E era muito natural também nas cerimônias dos reis de Israel, após o oráculo, após o profeta falar, o rei também falava. Então encontramos no versículo 7 a seguinte citação: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho e hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. O que encontramos aqui é a vitória deste rei magnífico. É a vitória deste rei ungido e escolhido por Deus. E este rei, ele realmente possui algumas características. Portanto, é importante analisar que quando nós entendemos que Jesus, ele vem à terra por um envio do Deus Pai, o Deus Pai está decretando que Jesus deveria vir. E este decreto que Jesus recebe, ele é permeado por vários símbolos. E esses símbolos testificam que Jesus não era somente mais um Messias, mas estes símbolos simbolizam que este Cristo, Jesus de Nazaré, era o Cristo que deveria vir. E aqui eu vou ler muito rápido para vocês, mas em Isaías 42, verso 1, o profeta Isaías fala sobre o escolhido, o ungido do Senhor. Isaías diz: vejam meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías profere a respeito do ungido, no capítulo 42, verso 1. E a mesma terminologia é encontrada em dois momentos na vida de Jesus. Quando Jesus é batizado, e usando somente agora como referência Mateus 3,17 diz que uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me dá alegria. E não somente no batismo de Jesus, mas também quando Jesus sobe ao monte com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e neste monte acontece a transfiguração. Mateus capítulo número 17, verso 5 diz: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. Essas epifanias, esses momentos no qual a voz é audível, a voz do céu é audível pelo povo, é um testificar de que aquele Jesus de Nazaré era o Messias prometido por Isaías. Que aquele Jesus de Nazaré, aquele homem filho de um carpinteiro, era o prometido. E isso é extremamente importante, porque quando olhamos para Salmos número 2, nós temos que encontrar Jesus.
E esse Jesus, ele não vem somente com feitos milagrosos, feitos realmente extraordinários, mas acontecem questões pontuais em seu ministério que testificam de quem ele era filho. A alta voz declara que esse Jesus é realmente o Messias que deveria vir. Então, no verso número 7, nós temos esse rei proclamado e decretado pelo Senhor, dizendo: o Senhor me disse, você é meu filho e hoje te gerei. O Senhor me disse, você é meu filho e hoje te gerei. Todo rei de Israel tinha que proclamar essa frase enquanto recebia a coroa. Porque o rei de Israel não era somente um monarca, ele era como se fosse um adotado, uma adoção. Ele era visto também como filho de Deus na terra. É por isso que os profetas, eles tinham uma ação tão poderosa no Antigo Testamento, porque eles estavam corrigindo o Filho de Deus da terra. Quando então nos deparamos com estes salmos, no qual o Senhor me disse, verso 7, você é meu filho e hoje te gerei, nós estamos entendendo que este Jesus é o Jesus que não é somente um filho adotado de Deus, mas este Jesus é o Messias prometido e que agora ele está em terra e estabelecendo com os seus feitos o reino de Deus. Esse Jesus, ele é aquele que realmente cumpre tudo o que Deus um dia prometeu. E é por isso que Atos 13:33, Paulo e Barnabé estão na Antioquia pregando, e Paulo e Barnabé dizem o seguinte: e agora Deus cumpriu para nós, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. E é isto que, segundo o Salmo número 2, diz a respeito dele: você é meu filho e hoje te gerei. Jesus, ele é aquele que se torna o verbo, a testificação do prometido. E quando então nós nos deparamos com essa realidade, o monarca, ele continua a dizer no verso número 8, basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como propriedade. Jesus sabia que tudo era seu. O povo de Deus foi dado a Cristo. Nós, como povo de Deus, somos um povo que possui um dono, esse dono é o Cristo. Mas o interessante é que Satanás, quando tenta Jesus no deserto, ele tenta Jesus a respeito daquilo que ele já sabia que era dele. Satanás promete a Jesus a possibilidade de todos os reinos da terra, se ele se dobrasse e adorasse Satanás. Jesus defende com as escrituras e repreende essa realidade, sabendo que tudo era dele, mas que ele ainda não havia recebido. Irmão, isso é tão interessante porque nós sabemos o que nos espera. Eu e você sabemos o que nos espera no fim. Jesus irá romper os céus. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas mesmo nós sabendo dessa realidade, por muitas das vezes somos tentados a deixar tudo para trás, a esquecer da herança que o Senhor conquistou na cruz, para vivermos os nossos desejos. Jesus é tentado em sua humanidade, assim como nós somos. Ele sabia do fim, ele sabia que ele era ungido, ele sabia que era o herdeiro, mas ele foi tentado a deixar tudo para trás, para alcançar o seu objetivo mais rápido. O salmista então continua no verso de número 9, você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. O que observamos aqui é essa realidade. Esse Jesus receberá em suas mãos o cetro. O cetro, ele há um termo intercambiável de cetro e de cajado. No Antigo Testamento, os líderes tinham cajado, a uma ação pastoral. O cajado serve para conduzir o rebanho, mas também para exortar o rebanho e proteger dos inimigos. O cetro que este Messias, este Cristo recebe, é um cetro que governará com justiça a sua nação, o povo que ele recebeu. Ou seja, esse Jesus não veio só para condenar o mundo, esse Messias não veio só para acabar com os seus inimigos, mas ele veio para conduzir o seu povo para o lugar que ele um dia planejou. Por isso Jesus, ele tem uma missão de restaurar todas as coisas, e na sua vinda como homem, como um de nós, ele caminha por 3 anos e meio falando sobre o que, irmãos? Arrependimento. A maior fala de Jesus é sobre arrependimento, porque ele está conduzindo com justiça o povo que ele recebeu.
Nós. Ele está nos conduzindo, e é por isso que as Escrituras sempre nos lembram a respeito de arrependimento, de exortação, de mudar a vida, de moldar a realidade com as Escrituras, porque somente dessa forma nós conseguiremos seguir o Cristo. Verso de número 10, a palavra diz: portanto, reis, sejam prudentes e aceitem a advertência, governantes da terra. Ou seja, aqui há uma epifania novamente. Esse Jesus, esse Messias está dizendo: reis, prestem atenção, tudo é meu, tudo me pertence. O interessante é que esse Jesus, ele não é coroado como um rei é coroado em Israel. Se nós mergulharmos um pouco, especialmente em Mateus 28, nós vamos observar que Jesus envia os seus discípulos somente após a ressurreição. Quando Cristo morre na cruz, os seus inimigos, os governantes, acham que eles venceram, mas Jesus ressuscita no terceiro dia. O terceiro dia da ressurreição é o momento no qual Cristo recebe a sua coroa. Cristo, após a ressurreição, recebe a coroa como nome sobre todo nome. E é somente após aquele momento que ele envia os seus discípulos aos confins da terra. Jesus só envia os seus discípulos após a ressurreição, porque antes ele não havia conquistado o mundo, ainda não havia recebido como herança. Era necessário ele vencer o último inimigo, que era a morte. Jesus vence a morte e ao terceiro dia aparece para os seus e por 40 dias instrui o povo, ao ponto de quando quase estava ascendendo aos céus, ele diz: ei, vão, façam discípulos, preguem até os confins da terra, tudo é meu, há um povo que é meu, que vocês só irão tirar as escamas dos olhos. Vocês não irão conquistar um povo para mim, Deus Pai já me deu, vocês simplesmente irão reivindicá-lo. Nós, então, somos esses discípulos que estamos em meio a um reinado em que tudo é dele, em que tudo é por ele, em que tudo é para ele. E nós, então, devemos proclamar as boas novas, porque ele venceu a morte, porque ele está vivo, porque ele fala e porque ele é detentor do nome sobre todo nome. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. E ele afirma em João capítulo número 2, verso 19, que destruir este templo em 3 dias eu o levantarei. Jesus se entrega na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita. O interessante é que em Apocalipse, João diz o seguinte sobre Nova Jerusalém. Ele diz assim: nela não vi templo. Não há templo em Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu não sei se você consegue entender em meio a tanta fala dessa noite, mas esse Jesus que venceu a morte nos chama de seu povo. E ele não mais será como os outros reis que irão construir palácios para Deus habitar. Ele mesmo é a presença do Deus vivo aonde ele está. Nós somos o seu corpo. Onde nós estamos, Deus também ali está. Por isso somos chamados embaixadores dos céus. Por onde vamos, falamos, pregamos e tocamos, nós estamos apontando para aquilo que já é dele. Para finalizar realmente esse sermão dessa noite, o salmista, ele vai dizer: portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Verso 11, sirvam ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante, felizes, porém, os que nele se refugiam. Em outras versões, no versículo de número 12, você encontrará: beije o Filho. Isso é interessante. O que o salmista está dizendo, para nós encerrarmos, é basicamente 3 pontos, ou 4. Primeiro, nós precisamos abrir os ouvidos, ouvir as boas novas. Segundo, nós precisamos abrir as mãos,
seguir e servir o Cristo. Terceiro, nós precisamos abrir o coração, ou seja, termos alegria e tremor diante do Senhor. Mas o quarto ponto é muito importante. Na versão Ara, ou na versão também Almeida, obviamente, vai dizer que você deve beijar o filho como um sinal de redenção. Quando nós nos submetemos a Deus, nós beijamos o filho. A expressão em grego é submeta-se ao filho, beije o filho. Nós temos 2 beijos nas Escrituras que nos chamam a atenção. O primeiro beijo é o que encontramos em Salmo 2, de alguém que entende quem Cristo é e se submete. O segundo é de um de seus discípulos, que o beija na face, colocando o alvo em suas costas e entregando ele para a crucificação. O nosso convite, portanto, em Salmo 2 é ouvir, é servir, é ter um coração temente, com tremor diante do Senhor, é nos submetermos a Deus. Davi termina o Salmo dizendo, felizes são aqueles, parafraseando, que encontram no Filho segurança e felicidade. Felizes são aqueles que percebem que não existe um outro refúgio contra Jesus, porque o único refúgio que existe é Jesus. Eu não sei como você tem vivido nesses dias, se você está triste e a sua fé está oscilante, mas eu quero dizer para você que você é co-herdeiro em Cristo, que Ele conquistou, Ele deu a você, e você é co-herdeiro em tudo aquilo que Ele fez na cruz. Deus Pai deu a Ele você o pertence. Basta você agora se posicionar em relação a ouvir, a servir, a sentir e a se submeter. Se nós queremos uma vida com sentido em Jesus, nós temos que rasgar os planos inúteis e começar a abraçar o plano que Ele fez, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu convido você a ficar de pé comigo nessa noite, já são 9h14, eu sei disso. Infelizmente hoje nós não iremos conseguir passar mais alguns recados, passamos no domingo que vem, amém? Domingo que vem falamos mais sobre algumas coisas da comunidade, mas eu convido você a nesse momento a fechar os seus olhos assim onde você está. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, em meio talvez ao nosso cansaço nessa noite, nós clamamos, venha sobre nós. Venha sobre nós, amado Espírito Santo. Venha sobre o nosso coração nesse instante, amado Espírito Santo. Senhor, nós nos submetemos à sua vontade. Senhor, nós não queremos, de alguma forma, sermos contados como aqueles que te odeiam, como aqueles que planejam contra ti. Senhor, nós não queremos ser contados em meio a esses. Senhor, nós queremos uma vida cristã que seja maravilhosa em nosso ordinário, em nossa vida simples, Senhor. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Tu é aquele que venceu a morte, porque não, talvez possa vencer o nosso coração nessa noite, que possa vencer talvez o nosso cansaço nessa noite, que possa vencer, Senhor, os nossos medos nessa noite. Pois em Ti, Jesus, nós encontramos alegria, assim como Deus Pai encontra. Em Ti, Jesus, e somente em Ti nós encontramos essa alegria.
esse prazer, esse contentamento. Senhor, é somente em Ti que nós temos esperança para o nosso coração, às vezes tão cansado, oprimido. Por isso, nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti, nos faça ver a Sua glória. Senhor, retira-nos, retira de nós as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos. Senhor, que nós possamos entender quem Tu és, compreender quem Tu és. Nós não queremos mais, de alguma forma, sermos cegos nesse tempo, ignorantes espirituais nesse tempo, Senhor. Senhor, que essa noite, mesmo em meio a tantas informações, seja uma noite, Senhor, de rasgar planos inúteis. Planos que quem sabe tem gerado medos inúteis, frustrações inúteis. Senhor, nós queremos nessa noite rasgar tudo aquilo que estamos planejando, sonhando, gastando o nosso tempo, talvez em prol de nós mesmos. E nós clamamos, Espírito, fale aos nossos ouvidos. Nos dê novos planos, nos dê novos sonhos, nos dê novas revelações através da Sua palavra. Fale aos nossos corações, Espírito. Ah, Jesus, nós queremos ser encontrados por Ti nesses dias. Encontrados por aquele que tem em suas mãos o cetro de ferro e de justiça. Aquele que está nos corrigindo por amor à Sua palavra. Aquele que não esquece de nós. Aquele que nos ama. Por isso, Senhor, nós oramos por tudo aquilo que foi proferido nessa noite. E que o Senhor possa tornar essa palavra reverberante em nossos corações. Que não venhamos, Senhor, a conspirar contra Ti, mas que venhamos a cooperar com o Teu reino. Por isso nós profetizamos em Teu nome, Senhor, para que o Senhor venha abrir os ouvidos, nos tornar prudentes, para que o Senhor possa abrir as nossas mãos para que possamos servir. Que o Senhor possa abrir o nosso coração para termos alegria em Ti. E que o Senhor possa abrir os nossos lábios para que possamos dar um beijo de submissão em quem Tu és. Assim, Pai, nós oramos, abençoamos cada um que está aqui, aqueles que não vieram. Que o Senhor torne verdade Salmo 2 em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.